A gente separou aqui algumas reações, principalmente de líderes aqui da América Latina, reagindo, né, a tudo que aconteceu. E tem um tweet muito interessante do Nayib Bukele, que é um presidente bem controverso ali de El Salvador, né, colocou uma linha dura para prender todo mundo lá, acabou com a criminalidade, tem gente que chama ele de ditador, enfim. A gente pode até ter depois um programa só sobre isso. Mas ele fez um tweet interessante, a gente colocou já aí uma versão traduzida, né? Eu vou até me aproximar aqui para poder ler melhor. O que ele fala? Olha, como salvadorenho de ascendência palestina, ou seja, ele é descendente de palestinos, tenho certeza de que a melhor coisa que poderia acontecer ao povo palestino é o desaparecimento total do Hamas. Estas feras selvagens não representam os palestinos, justamente na linha que o Luiz Felipe vinha trazendo para a gente. Qualquer pessoa que apoia a causa palestina cometeria um grande erro ao se aliar a esses criminosos. Seria como se os salvadorenhos tivessem ficado ao lado dos terroristas do MS-13, aí ele traz um histórico de El Salvador, né? Só porque partilhamos de antepassados ou nacionalidade. A melhor coisa que aconteceu conosco, como nação, foi nos livrarmos desses estupradores e assassinos e deixarmos as pessoas boas prosperarem. Os palestinos deveriam fazer o mesmo, livrar-se desses animais e deixar as pessoas boas prosperarem. Esse é o único caminho a seguir. Christian. Não, eu ia exatamente falar sobre esse ponto. Assim, se tem alguma coisa que a gente tem que sublinhar, destacar enfim, destacar em todas essas discussões contemporâneas sobre esse fato desastroso, é esse ponto que o Luiz levantou e que o presidente de El Salvador acaba de dizer. Assim, eu arrisco dizer aqui que muito mais do que a metade dos palestinos que vivem em Gaza não compartilham dessa agenda, dessa ação, não sublinham, não apoiam essa ação. E você pode discutir diferença de opinião, diferença de política pública, pode questionar ações que Israel teve em várias circunstâncias da história desde 48, mas tem uma passagem da história que o Neville Chamberlain vai para Munique, que era primeiro-ministro inglês, negociar com o nazismo. E ele volta de Munique com um tratado, um acordo de paz e fala: a paz está garantida na Europa. Isso antes da guerra? Antes da Segunda Guerra Mundial, 1938. Isso. Um ano e meio depois, o mundo estava em guerra. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? E aí tem aquela frase famosa, né? Entre a desonra e a guerra. Essa é do Churchill. Então, falando sobre, Exato. sobre esse Olha, fato. a desonra e terão a guerra. Terão a guerra. É a mesma coisa aqui. Você pode discutir com política pública, diferença de opinião, de sistema, etc. Com o fanático, a solução é a violência. Foi na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, com o nazista tem que resolver com a violência. Eu não estou aqui defendendo a violência, estou dizendo que com o fanatismo não há solução negociada, é violência. Foi assim na Segunda Guerra, foi assim com a Al-Qaeda, mesma coisa. A Al-Qaeda, Bin Laden, tem como negociar com a Al-Qaeda? Não tem. Infelizmente, nós estamos diante de uma cena muito parecida. Não há como negociar com o Hamas. E a situação de Israel é muito difícil por isso. Porque vai ter gente inocente que vai ter que morrer por causa disso. Né? E a situação de Israel agora para atuar, como fazer, né? Como atuar. Porque eu conversava com o Alexandre no intervalo. Entrar em Gaza significa você entrar em Stalingrado. Uhum. Porque é um ambiente urbano de alta concentração de gente. Então essa entrada, é muito difícil você imaginar uma solução que não seja uma solução sangrenta. Mas não há como negociar. Esse ponto é importante. E você traz no seu vídeo, Ale, a questão até de que o Hamas ele coloca o armamento, toda a parte estratégica militar dele perto de escola, perto de hospital. E isso tem um efeito quando Israel contra-ataca, até de mídia também, né, muito grande. Isso já está muito bem documentado. Inclusive, o Hamas declarou publicamente que eles usam como estratégia colocar lançadores de mísseis no topo de hospitais e escolas, fazendo com que Israel tenha uma escolha impossível. Você pode ficar parado, esperar a sua população ser bombardeada com mísseis diariamente. Imagina quem está me assistindo aqui, se você vive, vou dar um exemplo aqui, o mais perto que eu puder imaginar. Vamos supor que você está num bairro e do lado tem um morro, e nesse morro tem uma gangue de traficantes que sequestrou a população, que aterroriza a população do morro, que metralha o seu bairro, só que ao invés de ser traficante que quer entrar e te roubar ou vender drogas, vamos supor que é um traficante que quer vir no seu bairro e te matar.
E o objetivo da vida do cara é te matar. E todos os dias você escuta sirenes várias vezes por dia e você tem 15 segundos. Começa a sirene em Israel, você tem que catar seus filhos, pegar seu neném, pegar sua esposa e mergulhar num bunker, que senão a sua casa inteira pode explodir. E esses mísseis que estão vindo, eles estão colocados nos lugares mais povoados. Eles não estão lá no deserto ou na praia de Gaza, eles não estão na casa do chefão. Aliás, o chefão nem mora lá, como bem disse o deputado Luiz Felipe. O chefão está em Damasco, confortável, o chefão está em Teherã, o chefão está na Turquia. Lá está o segundo, terceiro escalão, com as armas colocadas nos piores lugares. Por quê? Ou Israel fica parado esperando os seus cidadãos serem mortos, e nenhum país do mundo vai aceitar isso. Você que está me assistindo, certamente, se tivesse essa situação, você ia querer que seu governo faça tudo ao seu alcance para te proteger. E Israel vai ter que neutralizar esses mísseis, e para fazer isso, inevitavelmente, vai ter baixas civis, mas assim como a polícia indo nesse morro para resolver o problema, todas as baixas civis, que são lamentáveis, realmente são horríveis, a guerra é sempre horrível, elas estão no colo do Hamas, é responsabilidade do Hamas. Então a gente pode ser solidário a Israel e defender o direito de Israel de existir, de proteger seus cidadãos, e você pode ser solidário também ao povo palestino, como eu no caso, que quer ver essa guerra acabar o mais rápido possível, quer ver o povo palestino sofrendo o mínimo possível, as mulheres e crianças que estão lá em Gaza sofrendo, a gente tem que se solidarizar também, entender que quando você tem um conflito entre bandidagem e polícia, se tem um tiroteio e infelizmente acontece de morrer um inocente, a culpa está redondamente em cima da bandidagem. Como bem disse o professor Christian, enquanto não resolver esse problema, e nesse caso não tem jeito, não dá para ir lá atacando flores no Hamas, assim como não dava para ir lá para Hitler e tacar flores na Alemanha nazista e falar, por favor, parem de invadir o mundo. Não dá, não funciona assim, infelizmente. Apenas democracias livres, governos, estados organizados, se opondo ao terror, pode resolver.